Olá pessoal, tudo bem? Estamos em mais um vídeo da nossa série Bíblia Todo Dia e nesse momento estudaremos os capítulos 20 e 21 do segundo livro de Reis. Curte aqui o vídeo, compartilha, usa a hashtag Bíblia Todo Dia e não se esqueça de acessar o site pastoredilson.com, se associar ao Maximize e ser um parceiro nosso, apoiando o nosso ministério. Aqui a gente volta para a história dos reis de Judá. O capítulo 20 conta um trecho da vida do rei Ezequias que já foi detalhado em vídeos anteriores e nós vamos deixar os links desses vídeos aqui na descrição do vídeo de hoje. Vale apenas ressaltar que o profeta Isaías declara a reversão de um processo de morte na vida do rei Ezequias, dizendo que o Senhor iria acrescentar 15 anos de vida àquele rei. O sinal que o rei pede é um sinal no mínimo inusitado, mas ao mesmo tempo revela que Deus é o Senhor do tempo do mundo e também o Senhor do tempo das nossas vidas. Deus faz o relógio de Acaz recuar 10 graus, que segundo alguns estudiosos seria voltar 40 minutos no tempo. Apesar de várias demonstrações como essas que o rei recebeu através de Isaías, ele parece não corresponder com esses acréscimos, esses 15 anos de vida que recebeu a mais. A Bíblia mostra que ele não coloca a ordem em casa, como o profeta tinha sugerido, pois vemos que ele não ensinou os seus filhos no caminho do Senhor e nem se preocupou como líder com as próximas gerações. A Bíblia mostra que quando ele fez uma aliança com a Babilônia e o profeta anunciou que as gerações futuras seriam levadas cativas pelos babilônios, ele não tentou mudar isso. Apenas se sentiu aliviado porque teria paz nos seus dias, teria paz na sua geração. A maior prova de que Ezequias não colocou em ordem a sua casa, não preparou as gerações futuras, foi o seu filho, o rei Manassés. O capítulo 21 traz uma péssima biografia conquistada pelo rei Manassés. Os versículos 2 a 6 dizem o seguinte: ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido e também ergueu altares para Baal e fez um poste sagrado para Aserá, como fizera Acabe, rei de Israel. Inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhes prestou culto. Construiu altares no templo do Senhor, do qual este havia dito: em Jerusalém porei o meu nome. Nos 2 pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para todos os exércitos celestes. Chegou a queimar o próprio filho em sacrifício, praticou feitiçaria e adivinhação e recorreu a médiuns a quem consultava os espíritos. Fez o que o Senhor reprova, provocando-o a ira. A Bíblia mostra que Manassés também profanou o templo do Senhor, colocando ídolos dentro dele e levou o povo a um nível de idolatria pior, como diz no capítulo 21, versículos 9 a 11, do que os povos que o Senhor havia expulsado da terra de Canaã. Qual seria o sentido de Deus então? Manter um povo na terra que estava pior do que o povo que Deus tinha tirado para que eles pudessem ocupar. Da mesma forma, qual é a utilidade na nossa vida hoje se nós somos resgatados por Deus para viver uma vida igual ou pior àqueles que ainda estão morando com o pecado? Se nós somos de Deus, nós temos que fazer a diferença, nós temos que viver a vida de Deus. Diversos profetas vão dar ao rei Manassés e a Judá como um todo uma sentença. O capítulo 21, versículos 13 a 15 diz: estenderei sobre Jerusalém o fio de medir utilizado contra Samaria e o fio de prumo usado contra a família de Acabe. Limparei Jerusalém como se limpa um prato, lavando-o e virando-o de cabeça para baixo. Abandonarei o remanescente da minha herança e o entregarei nas mãos de seus inimigos. Serão despojados e saqueados por todos os seus adversários, pois fizeram o que eu reprovo e me provocaram a ira,
desde o dia em que os seus antepassados saíram do Egito até hoje. Jerusalém, ainda que fosse a cidade da promessa, escolhida por Deus, estava contaminada com a idolatria de Samaria, com os pecados que o rei Acabe cometera nos seus dias. E por isso a Bíblia diz que o mesmo juízo que veio sobre Israel viria também sobre Judá e sobre Jerusalém. Isso também nos ensina, nos dias de hoje, que por mais que sejamos escolhidos, por mais que sejamos amados por Deus, não podemos relaxar na integridade e achar que o pecado não vai ter consequências nas nossas vidas por sermos hoje filhos. Por fim, a terceira geração de Ezequias, Amon, filho de Manassés, continua sofrendo dos descuidos do seu avô em não colocar em ordem a sua casa, em não ensinar a sua família nos caminhos do Senhor. O rei Amon tem uma descrição de sua história tão curta quanto o seu reinado. E isso mostra que o meu e o seu posicionamentos, a nossa atitude com Deus, vai influenciar não apenas a nossa vida, mas vai influenciar também o ambiente onde gerações futuras irão se desenvolver. De Amon, nós temos apenas 2 anos de reinado, alguns poucos versículos na Bíblia e pouquíssimas realizações. Ele é assassinado em um complô e o seu filho Josias assume o reinado. Em breve, vamos estar estudando a vida e o reinado de Josias, mas antes disso, vamos estudar agora um profeta que viveu nos dias desse rei, que foi o profeta Sofonias. No próximo vídeo, falaremos dos capítulos 1 a 3 do livro inteiro de Sofonias. Até lá!